A Luciana diz assim, eu sofro muito com problemas de pecado do passado e tenho depressão por causa disso. Queria saber se nesse ministério tem alguma ajuda para mim. Então não é relativo a muito a uma perda, mas é uma falta de um perdão. Talvez a gente entre lá no primeiro tema da gente, quase, né? O segundo tema, que é o perdão, né? Ela não consegue se perdoar, então entrou numa depressão. E tem que pegar a história dela, nós vamos trabalhar na história. Ver aonde está a raiz da ferida desse perdão. Nós vamos na raiz. A gente vai trabalhar a raiz. Pegar a raiz aonde que começou essa ferida, tratar essa ferida, para ela chegar ao perdão, que muitas vezes nós temos que tratar a ferida para depois ela perdoar, porque muitos perdão é só a graça. No caso dela, pastor Guerra, ela disse que ela sofreu com muitos pecados no passado e ela não consegue se perdoar, Sim. né? Então, quer E dizer, por isso desencadeou até uma depressão. aí ela será levada a entender Isso. que esses pecados já foram pagos Já por foram Jesus na pagos, cruz do né? Calvário. Fica igual a história daquele cara que parou o caminhão e deu uma carona pro cara, o cara estava com um saco de milho nas costas. Aí ele subiu no caminhão. Aí o cara saiu com o caminhão e o cara continuou com o saco de milho nas costas. Aí ele parou o caminhão e falou assim, mas por que você não coloca o saco no caminhão? Ele falou, não, vai pesar o caminhão. Então, muitas vezes a pessoa, né, ela acaba carregando aquele peso, mesmo que Deus perdoou, ela continua segurando aquele peso. Ela tem que colocar o peso dentro do caminhão, é o caso dela. Ela já foi liberada no mundo espiritual. Ela tem agora que criar essa consciência que ela está carregando um peso que não existe mais. Sim. Que Deus já carregou, Jesus levou sobre si. Ela liberou, não é? Tem que isso está liberar vinculado com sentimento de culpa também. sentimento de culpa também. Então, Luciana, você que está nos assistindo, se você se arrependeu desses pecados, não tem motivo para você estar carregando esses pecados ainda. O correto é você se sentir perdoado e faça uma oração hoje, Senhor, eu quero sentir o seu perdão, quero me perdoar. E aí, é claro, às vezes você pode estar até colhendo algumas consequências do que foi causado. Com certeza. Só que realmente você tem um Deus que inclusive te ajuda a carregar os fardos e te dá uma nova vida. E aí o pessoal do Clínica Dalma está à disposição nesses contatos que estão passando aqui embaixo para falar muito mais acerca da sua vida aí. Tem a Cristiane que quer participar da promoção e disse que você, Luciana, é uma princesa. Olha, muito obrigada. Eu também acho, ela viu? acertou, Ela Obrigada. acertou. Ela é de Juazeiro do Norte. E a Maria, que é a última participação que nós temos aqui para falar desse tema, ela diz assim, há 28 anos atrás, fui noiva e desisti de me casar. Hoje lembro do meu ex-noivo e me imagino com ele, beijando, abraçando e chego até a ter as sensações da presença dele. Depois dele, eu nunca mais namorei. O que seria isso? Isso aqui é uma dependência emocional. Ela continuou casada no mundo espiritual, embora assim, ela é noiva, né? Continuou noiva no mundo espiritual. Então precisa ser desfeito esse noivado. E talvez você ainda guarde coisas relacionadas a esse noivado. E isso precisa ser desfeito, não é? Muitas vezes guardou o vestido, guardou talvez os ornamentos para essa recepção. Fotos, né? Fotos. Então, isso tudo precisa ser desfeito. Então, no mundo espiritual, você permaneceu noiva. Então, por isso que você não vai conseguir namorar nem noivar com ninguém. Porque, na realidade, já existe um certo compromisso. Um compromisso. E, às vezes, esse compromisso precisa ser quebrado. E às vezes o noivo, que naquela época foi noivo, já até casou, Já casou. tem filhos, o que a gente vê muito, inclusive, Exatamente. e a pessoa presa num amor lá do passado. Lá do passado. Por quê? Não foi resolvido. Então, nada aqui do passado que é resolvido não consegue visualizar o futuro. Bom, nós temos uma participação ao vivo, é a Juliana de Belo Horizonte. Bom dia, Juliana. Bom dia. Deus te abençoe. Seja bem-vinda e fique à vontade. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alô? Sim, pode falar. Eu tenho uma conhecida, ela é casada, ela se envolveu com um rapaz, né, sendo casado, os dois casados, e ela terminou, botou um fim nisso, só que ela continua vigiando as páginas dele sociais, tudo que ele faz, ela quer fazer, onde ele está, ela segue. Então, assim, ela vigia ele 24 horas, né? E mesmo ela aceitando aquilo, que já está liberta, que perdoou, que não vai fazer mais, ela não se livra disso. Ela diz que só está olhando porque ela não consegue, né, se libertar. Ela tem que dar uma olhadinha, só para ver como é que ele está, o que ele está aprontando. Então, o que eu faço? Porque eu já fiz de tudo para orientar essa pessoa, mas ela não consegue se libertar. Acho que vale a pena de recapitular. A pessoa é casada. Sim, os dois. Os dois são casados e tiveram um relacionamento. tiveram Sim. relacionamento extraconjugal. Sim. Entendemos.
Esse relacionamento extraconjugal, obviamente, que envolveu relação sexual. Sim. Isso. Então, na realidade, eles se tornaram uma só carne. Eles fizeram uma aliança no mundo espiritual. Mesmo eles vivendo dentro de uma aliança, separado com seus cônjuges, na realidade, o ato sexual faz com que a pessoa se torne uma só carne. E esse se tornar uma só carne traz uma ligação de alma, uma ligação de emoções, sentimentos e o ato sexual. Porque a aliança do casamento, a consolidação dela é através do ato sexual. E aí então fica o quê? É um cordão de 3 dobras a partir daí. Então o que acontece? Ela está ligada emocionalmente, afetivamente a essa pessoa com quem ela... Só se pedir da Juliana. Juliana, obrigado pela sua participação, Ok. viu? Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Então, quer dizer, se não, já tem um erro gravíssimo de ser uma relação extraconjugal, né? Porque já há um vínculo com os seus respectivos cônjuges. Exato. E aí a pessoa faz um vínculo com uma outra pessoa, né, que precisa ser desfeita. Isso. Agora, tem que orar liberando o outro no mundo espiritual. Tem que Até, orar. pastor, só para a gente Pois não. complementar essa pergunta, o senhor acha que é mais comum essa dependência emocional partir das mulheres ou dos homens? Ou não existe essa questão de gênero? Os casos que a gente tem pego é muito mais das mulheres. Muito mais das Porque as mulheres são mais sensíveis, Existe no uma caso? sensibilidade, aí eu precisaria assim, abordar uma dimensão maior, porque na realidade é o homem que, como sacerdote, ele recebeu a incumbência de trazer o que? A proteção, a cobertura sobre a vida da mulher. Né? Então, quando a mulher já não recebe isso do pai, ou muitas vezes nem sabe quem é o pai, não é? Então já vem com essa carência, porque o homem foi feito, ou seja, criado por Deus para ser esse agente que traz a segurança não só para a mulher, mas para os filhos, traz a cobertura. Por isso que a palavra ele é um sacerdote. O sacerdócio é isso, não só essa ligação a Deus, no sentido de apresentar a família diante de Deus, mas também trazer esse guarda-chuva, que é o guarda-chuva de Deus sobre o homem e o homem sobre a família. Então, quando já não existe na família, na casa, então a tendência da mulher é poder buscar isso. E muitas vezes ela vai encontrar em partes, ou seja, de uma forma mentirosa, muitas vezes em outras mulheres ou vice-versa. Então isso acontece, Agora, eu tenho percebido muito mais em mulheres. Só puxando um pouquinho de novo o caso que a Juliana citou, de uma mulher que teve um relacionamento extraconjugal com um outro homem também casado, e não consegue se desvencilhar desse relacionamento e fica seguindo a pessoa nas redes sociais para ver o que a pessoa está fazendo, se está envolvido com outra, etc. e tal. Não só no caso de uma relação extraconjugal, a gente vale reforçar isso aqui, que a relação sexual, ela gera um vínculo de alma entre as pessoas, né? Não só no caso de relação extraconjugal, que a gente conhece como adultério, mas qualquer relação sexual, né, entre pessoas que não são casadas, né, assim como no casamento gera essa relação, essa aliança, esse vínculo de alma, qualquer contato sexual gera, seja no casamento ou não, gera esse vínculo de alma. Fora do casamento, aí que é o problema. Porque dentro do casamento está autorizado, é permitido, né? Deus abençoou o casamento, então o marido e a mulher pode ter esse vínculo de alma. Assim como eu tenho com a minha esposa, a Kate, né? Então, mas um solteiro que namore, né? E tem uma relação sexual com outra pessoa, ou alguém que tenha uma relação extraconjugal, precisa realmente de um acompanhamento. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos, por experiência lá na clínica, nos deparado com muitas pessoas, mulheres e homens também, mas que ainda estão vinculados emocionalmente e espiritualmente com seu primeiro relacionamento sexual. A primeira pessoa talvez aconteceu lá com uns 15, 16, enfim. Né? Então ainda está vinculado com aquela pessoa. Quer dizer, hoje ela está casada, já tem filhos, mas esporadicamente lembra daquela pessoa, esporadicamente, em muitos casos, muitas vezes lembra, né, da cena, do perfume, que tipo de roupa a pessoa está, porque ainda está vinculado. Então, na realidade, nós só vamos poder estarmos
de corpo, alma e espírito, quando nós tivermos completamente, ou seja, rompidos todas as alianças, os pactos que foram feitos antes de ter conhecido o Senhor, e estarmos completamente inteiros com aquele ou aquela com quem nos deu. Resolver isso através da oração. A pessoa ora liberando, inclusive acho que a gente pode hoje, com uma dica, ajudar as pessoas orientando aqui em oração, dando para elas, não uma fórmula de oração, mas ajudando a direcioná-las nessa oração. Pode falar, pastor. As decepções também é uma caminhada, a pessoa decepciona. Eu estava trabalhando com uma moça que ela teve uma decepção de criança, depois teve uma com 10 anos, depois teve uma com o primeiro namorado, depois teve o segundo namorado, teve outra decepção. Então o que ela falou comigo? Eu estou de decepção, não quero ter mais. Então perdeu. Então aí entra no quê? Entra na decepção, cai na dependência emocional, que a primeira pessoa ela vai abraçar. E normalmente de uma pessoa do mesmo sexo. Sim. Entendeu? Aí vai se cair para aquele lado. Não, se eu decepcionei com muitos homens... Então eu vou tentar com as mulheres. Isso. Agora, pode acontecer o inverso também, a pessoa que tem tantas decepções, ela fala, eu não quero depender emocionalmente de ninguém. Aí ela se tranca, se fecha e não consegue se relacionar com ninguém. Acontece isso muito. Isola. Pode, e na realidade o que acontece? Essa pessoa, ela vai usar as pessoas para suprir apenas, ou seja, vai ser usado apenas como instrumento para gerar prazer, né? Que é a questão da luxúria. Então, tem muitas pessoas que usam, não é, as outras pessoas, mas não tem nenhum vínculo de afetividade, é mero, vamos dizer assim, ato sexual, só sexo, né? Bom, como se existisse só sexo. Né? Nós temos uma pergunta da Gisele Barros, que a produção vai colocar na tela para a gente. Ela diz o seguinte: estou separada e oro para Deus restaurar meu casamento. Ao mesmo tempo, me sinto presa ao meu ex-marido. Isso é dependência emocional ou apenas um desejo de ter a minha família de volta? Pois é, a gente tem que entender todo o contexto, né? Ou seja, como que foi esse rompimento, se ele já está casado, se ele já tem uma outra família, se não tem, porque às vezes tem pessoas que ainda, ou seja, ainda sonham que o casamento seja restaurado, mas o ex-cônjuge já constituiu uma outra família, já houve a parte legal no que diz respeito ao divórcio. Então, na realidade, muitas vezes nós atendemos pessoas assim, que chegam lá ainda orando para Deus restaurar, mas aí já tem outra pessoa envolvida, já tem outros filhos envolvidos. Então a gente tem que ter um entendimento do todo, né? Não dá para a gente assim, esboçar algo e ser muito superficial e de repente a gente pecar pela superficialidade, né? A gente não pode.